Pode o cristão, ou melhor, deve o cristão guardar o sábado para que ele possa obedecer à Bíblia? Não, próximo. Resposta taxativa à minha esquerda. Não. Resposta explicativa à minha direita. Um pouco menos taxativa, né? Com certeza não. Algumas pessoas dizem o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, mas o sábado não é um dos 10 mandamentos? Os mandamentos do Senhor, não matarás, está valendo para hoje? Tá. Não dirás falso testemunho, está valendo? Honra pai e mãe, tá tudo valendo. Mas a gente tem que entender o que está sendo, a gente está em uma nova aliança. Isso. A gente está numa nova aliança, isso é claro, a gente fala isso toda ceia, né? E o que foi recepcionado nessa nova aliança? E o Novo Testamento vai nos dizer quais são as ordenanças que você deve continuar a cumprir, o que você não tem que continuar a cumprir. Então, é o que eu falei no início, vamos deixar o texto falar. Essas discussões, elas já aconteceram no Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, no período da igreja primitiva. Em Atos 15, a gente tem um concílio lá, onde eles estavam discutindo circuncisão. Se você voltar um pouquinho, até o próprio Jesus levantou essas discussões quando curava no sábado, e os judeus sempre o questionavam, é lícito ou não curar no sábado? Justamente. E ele levantava que Jesus era o Senhor do sábado. Isso, porque o Shabá, o sábado, é o descanso, né? Jesus, ele é o nosso descanso. Sim. Nele nós descansamos, né? Então, em Atos 15, a primeira coisa que você encontra é no Concílio de Jerusalém, onde eles discutiram essas coisas. E eles... E o ponto alto ali era a circuncisão. Né? Que também era uma ordenança, né? E aí começou a chegar não judeus na igreja, né? Que é uma realidade diferente daquilo que eles viviam aí. Vamos circuncidar ou não esses caras, tal, né? E chegaram à conclusão de que não. E em nenhum momento falaram ali para falar, não, aproveita e guarda o sábado. Não, eles falaram de carne sufocada, carne com seu sangue, que é o nosso objetivo. Relações sexuais ilícitas, mas não falaram do sábado. Além disso, em Hebreus 7, é uma passagem famosíssima que fala do sacerdócio de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando muda-se o sacerdócio, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, então Jesus não poderia ser sacerdote pela lei de Moisés. Os sacerdotes eram os que vinham da tribo de Levi. Diz o seguinte, quando muda o sacerdócio, muda-se a lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente tem que ver o que o Novo Testamento diz. E o Novo Testamento é muito claro. Em Colossenses 2, a partir do verso 16, vem dizendo o seguinte, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, porque também é quem entra a parte dietética. Exato. Aqueles que guardam o sábado também guardam orientações dietéticas, né? Não pode comer carne de porco, etc, etc. Ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. O apóstolo Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por isso. Lá na frente, no mesmo capítulo, a partir do verso 20, se pois, porém, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda essas ordenanças? Ele está perguntando, por que vocês ainda carregam essas ordenanças? Vocês não precisam fazer isso. E ainda termina dizendo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, assim, o Novo Testamento ele é muito claro de que, mais do que não precisa, é de por que vocês estão fazendo isso. E em Romanos 14, o mesmo apóstolo Paulo, ele vem dizendo o seguinte, ora, ele vem dizendo àqueles que são fracos na fé, né? Quanto ao que está enfermo, recebei-o, mas não em contenda sob dúvidas. E esse enfermo que ele está dizendo não é o cara doente, é o fraco na fé. Porque um crê que tudo pode comer, e o outro que é fraco, come só legumes. Está falando aqui da restrição dietética. O que come, não despreze o que não come. Quem é você para julgar o servo alheio? Aí depois ele vem no verso 5. Um faz diferença entre dias e dias, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Onde entra o sábado. Né? Onde entra o sábado. E a orientação é o seguinte, nós que não guardamos os sábados, que temos entendimento que Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, entendemos que o princípio lá da guarda do sábado, de ter um tempo dedicado ao Senhor, permanece. Mas muito mais do que um dia, a nossa vida é do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Mas a nossa postura não deve ser também de chacotear aquele irmão que o apóstolo Paulo chama de fraco na fé. Mas é por isso que as igrejas, não, em sua grande maioria, elas não guardam o sábado enquanto ordenança, porque é isso que o Novo Testamento nos traz de maneira muito clara, muito explícita, a não ser que você não acredite na inspiração divina do Novo Testamento, ou que você não acredite que isso que Paulo está dizendo possa estar no mesmo nível de inspiração do que Moisés disse. Aí nós temos uma outra discussão. Mas se você entende que tudo é palavra de Deus, você está entendendo que nós estamos num novo momento.
Aí ainda tem aquela discussão levantada pelo próprio Tiago, né? Tiago 2,10, que é a questão de se você deixa de guardar um dos mandamentos da lei, você peca por todos os outros demais mandamentos. Então, por exemplo... E se você quer guardar um, você tem que guardar guardar todos. Então, se você fala, então eu acredito que o sábado é uma ordenança que deve ser guardada. Quero fazer diferença de dia em dia. Então, a partir de agora, você precisa circuncidar também. Dietética. Você vai precisar fazer toda a dietética, então abrir mão dos alimentos impuros que o Velho Testamento coloca. Então é exatamente isso. O texto de Tiago diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso. Então, sim, a partir do momento que você começa a observar o sábado, então você tem que observar todos os demais pontos da lei. Ninguém consegue cumprir. Porque não é só guardar o sábado tão simples assim. A lei é tão extensa. Mas a lei veio justamente com esse propósito. Para humilhar o homem. Eu acho que você não consegue. Ele não conseguiria por eles mesmos. E eu acho interessante focar e enfatizar que existe um culpado por tudo que significa uma condenação. Não é só você... se eu não cumpriu... Poxa, que triste, que chateação. Não, você está condenado. Isso. Então, o que acontece? Quem está dizendo que nós somos obrigados a cumprir o sábado, automaticamente condena todos que não cumprem o sábado a não estar com o Senhor. Isso, então você tem que tomar muito cuidado com o que você defende. Porque você está dizendo que aquilo que você está defendendo ali, quem não está cumprindo aquilo, não vai para o céu. Está condenado ao inferno. O ponto alto, inclusive, do que Paulo fala, é que, tipo assim, você quer guardar o sábado? Seja livre para guardar. Mas não me obrigue a fazê-lo. Exato. Não, e sabendo o seguinte, se você você falhar num isso, ponto, você vai falhar nela toda. E o seguinte, a guarda do sábado, é o que eu estava falando, não são só 10 mandamentos, são 613, eu acho, somando tudo. Rapaz, é tão detalhista, que vira um problema. Os judeus, eles tentam fazer isso até hoje, obviamente, porque eles não reconhecem Jesus como Messias, né? É tão complexo para você comer, onde você compra a comida, se aquela comida o cara guardava o sábado ou não. Vira assim, é impossível, a verdade é essa. E assim, a gente está debaixo da lei de Cristo. A gente não está mais debaixo... Ainda tem aquela questão da coerência, né? Se eu guardo o sábado e eu vou sair de carro e meu carro está sem gasolina, então eu não posso abastecer. Porque se eu for abastecer, tem alguém trabalhando no sábado que está me servindo. Isso, e Jesus mostrou também como as pessoas assim não entenderam o que ele estava ensinando. Quando Jesus, os discípulos dele eram num sábado, né? E eles estavam com fome, colheram as espigas e os fariseus chegaram questionando. Seus discípulos aí, quebrando o sábado. E Jesus fala de Davi, né, que comeu do pão da mesa da proposição, que não poderia também, né? E falou, vocês não entenderam. E Jesus ainda disse o seguinte, eu sou o Senhor do sábado. E quando Jesus cura a mão do cara, Jesus ainda fala o seguinte, porque se um animal de vocês caísse no buraco, vocês iam lá resgatar. Tirar. Vale menos a vida desse homem? Esse homem ser curado, e Jesus não vale. Estende a mão aí, meu filho, seja curado. E aí também tem aquele negócio, né? O sábado foi feito. Quem é que é maior que o sábado? Isso. Jesus é maior que o sábado. Então, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso. A gente não vai poder hoje voltar às velhas práticas. É o que Paulo diz, eu gostaria que vocês não voltassem ou regressassem na fé. Então, é necessário que a gente possa progredir na nossa salvação, desenvolvendo-a através daquilo que o Senhor já deixou para nós, escrito e prescrito, na verdade. Né? Porque ele disse, olha, vocês têm que fazer agora, eu subi o sarrafo. Se antes estava ali na lei que você não podia adulterar, agora eu estou dizendo que você só de pensar já está em adultério. Se antes eram atitudes externas, agora é interno. Agora o que contamina o homem não é o que sai, é o que... Não é o que entra, é o que sai. Assim, então afrouxou as regras, a gente não tem... Não, apertou. Irmão, apertou, é o contrário. Só que agora Deus está preocupado com o teu coração e não só com aquilo que externamente acontece. Eu quero dizer para você que hoje nós não estamos aqui trazendo um juízo sobre as pessoas que estão fazendo isso, mas estamos dizendo o que nós acreditamos. Nós dizemos que não é necessário guardar o sábado, é necessário sim guardar um dia para o Senhor, onde você vai ter ali um tempo dedicado a Ele, etc, etc. Sua vida precisa ser uma vida dedicada a Ele. Porque o descanso faz parte. Tem que obedecer o descanso. Faz parte. Exatamente. Mas, contudo, porém, entretanto, nós não guardamos o sábado, especificamente o sábado. Não, e isso que o senhor falou que, na verdade, é muito mais difícil, quando Jesus vai repreender também os fariseus, ele diz assim, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, show, só que vocês esquecem o mais importante. Os caras eram, assim, detalhistas na lei. Sim. Detalhistas na lei. Mas o mais importante, eles deixavam de fora, que Jesus está trazendo o quê?
é o mais importante, que talvez seja mais difícil do que o cumprimento de meras ordenanças. E só para a gente fechar esse assunto, deixar um negócio claro também, que você pode procurar o Novo Testamento inteiro. Eu li aqui passagens onde o apóstolo Paulo deixa muito claro que a gente não precisa guardar. E você não vai achar um verso no Novo Testamento, não existe que oriente a igreja, até porque esse aqui não era para a igreja, né? Esse pacto aqui, da antiga aliança, até então, nós éramos estranhos, como diz Efésios 2, né? A gente estava de fora do arraial, né? Não existe um verso no Novo Testamento que oriente a igreja a guardar o sábado. Não existe um. As pessoas, às vezes... E o próprio Concílio de Jerusalém, que você citou, são as ordenanças que vieram para nós, gentios, né? Isso. Então, se fosse para trazer... Aí alguns dizem o seguinte, em Mateus 24, Jesus, quando está falando dos seus sermões escatológicos, ele fala o seguinte: orem para que isso não aconteça no sábado. Sim. Mas veja só, Jesus está falando dos que estão na Judéia. Ele está falando, os que estão na Judéia, orem para que... Faz todo sentido. Porque o bicho está pegando, e o cara que estiver na Judéia, coitado se ele tiver que fugir no sábado. Em nenhum momento tem ali um verbo imperativo dizendo assim, guardai o sábado. Ele diz o seguinte, ore para que não aconteça no sábado, nem no inverno, porque são momentos complicados, né, de você fugir. Então, assim, não existe nenhum verso no Novo Testamento que oriente a igreja a guardar o sábado. Exatamente.